Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 15, versículo 20, diz assim: Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei do Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A nossa introdução começa dizendo, justamente dando uma ênfase a respeito daquilo que é mais complicado no comportamento humano. Quando nós somos levados, através da nossa conduta, ficarmos confortáveis em uma rotina, por conta de um ritual, né? Você sabe que tem coisa que a gente já aprendeu a fazer, né? Uma vez eu tinha, numa época eu investi um pouquinho na minha carreira artística. Eu quis ser radialista, né? Olá você, bom dia, aqui na sua FM. Eu falava bonito, tal, com a voz assim, impostada. Aos 17 anos de idade eu já tinha uma voz assim, eu sabia impostar a voz para a rádio FM. E alguns amigos da minha classe ficaram muito empolgados comigo, porque a nossa cidade tinha 3, 4 rádios lá, e o pessoal ficou: nossa, a gente precisa de colocar o William para fazer isso vai mudar a vida da família dele, né? A gente passava algumas dificuldades, o pessoal viu aquele sonho do artista, né, de crescer, de talvez podia dar alguma ênfase para mim. Fazendo uma longa história curta, eu fui então conhecer a rádio da cidade, a Rádio Tupã, 97.7 FM, no alto do prédio cinquentenário, na Avenida Tamoios, a avenida mais importante e mais badalada da grande Tupã City. E era domingo de manhã, eu avisei a minha professora da escola dominical que eu não ia para a escola dominical, porque eu ia fazer um teste na Rádio Tupã. E eu lembro que foi uma amiga minha da escola que conseguiu com o radialista essa vaga. Bom, ela conseguiu essa vaga com alguns motivos meio escusos aos olhos dele. Ele resolveu me receber porque ele tinha algumas motivações meia torpes quanto a essa moça. Mas ele chegou lá, abriu a porta lá embaixo, a hora que ele me viu do lado dela, ficou muito decepcionado, porque ele achou que ela estava indo na rádio sozinha. Então ele me levou até o estúdio da rádio. E ele sentou na frente do microfone da rádio e com um cigarro na boca e meio completamente desinteressado por quem eu era ou pela minha história. Enquanto ele falava alguma coisa no rádio, ele continuava mantendo conversas entre eu e ela, conversando coisas triviais e perguntando coisas que não tinha nada a ver com o fato de eu virar radialista. O fato é que eu não fiz teste nenhum aquele dia, porque ele não tinha nenhum interesse em mim. Mas alguma coisa eu percebi, que aquele homem ele não tinha nenhum tipo de problema de repetir as mesmas frases. Ele estava completamente inerte ao trabalho que ele estava fazendo. Aquele trabalho que ele estava fazendo era colocar como colocar tampa numa garrafa de Coca-Cola para alguém que trabalha na fábrica. Ele passa a primeira tampa, ele coloca a segunda, a terceira, a quarta. Depois da quinta, ele pode estar fazendo outra coisa. E ele vai continuar colocando a tampa porque aquilo se torna de maneira automática. Eu achei que isso não era possível quando você trata de uma questão, por exemplo, artística, onde você tem que usar a sua voz, onde você tem que usar, de repente, uma conduta sua, ou uma certa maneira de fazer. Mas o fato é que nós conseguimos nos condicionar a qualquer coisa dentro de um ritual. Nós podemos transformar qualquer coisa em algo mecânico. Aquele homem conseguia transformar as frases mais elaboradas, com a maneira mais doce de se falar, completamente inerte a qualquer tipo de emoção que ele passava através daquela voz no rádio. Longa história curta, e fazendo uma conexão que a gente está fazendo hoje, tem muita gente praticando religião de maneira correta. Eficaz no sentido não de eficaz, eficiente, no sentido da programação, da programativa de que ele coloca. Ele chega no culto, ele se ajoelha, ele faz a sua oração, ele entrega os seus dízimos, ele cumprimenta os irmãos, ele acompanha, tem uma vida de acompanhamento bíblico, conhece os assuntos, sabe falar sobre teologia, sabe expressar a sua fé, mas não existe
qualquer conexão emocional e íntima com aquilo que ele faz. Há dessa forma, hoje, religiões com milhões de seguidores, bilhões de seguidores, como o islamismo, que são cheias de pessoas que conhecem a conduta religiosa de maneira completa, de maneira grande, de maneira profunda, sem nenhum tipo de conexão emocional ou realmente espiritual com ela. A gente por muito tempo negligenciou as nossas emoções, no sentido de que a gente tratou elas demais como uma questão vulnerável do nosso ser. Mas as nossas emoções dizem muito a respeito do nível de valor que nós damos a alguma coisa. Já viu aquela frase assim, olha, você só se sentiu incomodado com isso porque você dá valor, né? Só te atinge aquilo que você dá valor. Aquilo que você não dá valor não te atinge. Pode vir uma pessoa lá no jogo de futebol e xingar a mãe do juiz. O juiz não vai dar valor àquilo, ele sabe que o sujeito está falando, né, aquilo de maneira da boca para fora, no calor de um jogo. Mas se de repente um amigo íntimo do juiz xinga ele em casa, eu tenho certeza que ele vai, né, meter o bofete na mão do sujeito que tratar a senhora, mãe dele, de uma maneira que ele não está acostumado, a não ser no campo, onde ele está condicionado àquilo. O que eu estou querendo dizer com isso, com uma motivação tão assim trivial e tão secular? Que nós nos importamos apenas aquilo que nós damos valor. As emoções, elas estão conectadas diretamente com aquilo que nós damos valor, né? Por exemplo, cai a sua vassoura no chão, que você está limpando, você pega a vassoura e coloca de volta. Cai o seu telefone no chão, da mesma altura da vassoura, você começa a olhar para ver se o telefone não quebrou. Por quê? Porque o valor da vassoura e do telefone são completamente diferentes. Não só no sentido da vassoura, mas no sentido do que você agrega no telefone. Será que quebrou a tela? Será que eu vou conseguir usar o telefone da mesma maneira? Será que eu vou conseguir usufruir desse bem da mesma maneira? Da vassoura você não se importa. Por quê? A vassoura é muito mais barata. A escala de valor dela é muito menor. Assim também na vida religiosa. Há muita gente que não dá qualquer tipo de valor à sua fé cristã. Que não dá qualquer tipo de valor à sua fé no sentido do que ela representa no seu dia a dia. Outras pessoas já praticam de maneira fria, porém também sem dar valor, né? Nosso estudo de hoje vai mostrar um pouquinho disso, sobre a questão de cumprir um ritual com detalhes da sua tradição, em detrimento àquilo que significa intimidade e comunhão profunda com o Senhor. Então o escritor do nosso estudo, que é o pastor Francis Brito, ele começa dizendo assim, first things first. O que é um ritual? O ritual é uma rotina, né? Eu, todos os dias pela manhã, tenho o meu morning routine. Eu tenho que ler os meus versículos bíblicos do dia, eu tenho que orar, eu tenho que tomar um banho. É a minha rotina todos os dias pela manhã. Eu tenho que ter aquele processo, e se eu não tenho aquele processo, o meu dia não é o mesmo. Se eu não consigo fazer aquele processo, eu sinto falta e alguma coisa, o meu dia não anda da mesma forma. São rotinas que a gente cria. São rotinas que a gente cria baseado em uma intervenção de alguém ou em uma autopercepção que nós temos, né? Por exemplo, tem gente que pela manhã levanta e vai para a academia. É a rotina dele. Tem gente que levanta 10 da manhã só, para não levantar de manhã, nem ir para a academia, nem fazer outra coisa. É a rotina dela. É a rotina dele. Há diferentes tipos de rotina, mas todas elas indicam um ritual particular de alguém. Agora, existem rituais que são particulares, existem rituais que são comunitários. Nós temos um ritual comunitário todos os domingos. Que hora começa o nosso culto? 6h30. Como começa o nosso culto? Com oração. Quanto tempo a gente ora? Meia hora. Isso é um ritual. O nosso culto, depois da oração, se levanta, o pastor começa todo domingo cantando pelo sangue. Depois ele faz uma introdução ao culto. Depois nós cantamos os hinos congregacionais. E isso a gente chama dentro desse ritual a liturgia do ritual. Como o ritual se prossegue. A Santa Ceia é um ritual que nós fazemos. É um ritual que, de novo, a gente sabe. Alguém vai ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir. Depois alguém vai orar pelo pão. Os pastores vão lavar as mãos, vão cortar o pão, vai distribuir o pão. Depois a gente vai orar pelo cálice.
vai distribuir o cálice e alguém vai fazer uma oração final a respeito daquela Santa Ceia. É um ritual. Já está completo, a gente sabe como que acontece. Os rituais, eles são rotinas que são programadas e existem, e o ritual em si não é ruim, porque o ritual organiza as coisas que nós estamos fazendo. Agora, o ritual pelo ritual, ele pode ser nocivo, e mais para frente a gente vai ver isso. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão da tradição. Geralmente os rituais, eles são passados através de tradições. E a tradição é você passar de uma geração para outra, rituais antigos para uma nova geração. Né? O próprio apóstolo Paulo fala assim, olha, vê se vocês permanecem na tradição que de mim vocês receberam. E que tradição é essa? Tradição do culto, a maneira como cultuar, a maneira como levantar líderes, a maneira como escolher as pessoas, a maneira como conduzir a igreja. Era a tradição que Paulo imprimia nas igrejas a quais ele era o líder. E essa tradição implicava em rituais, que eram passados de geração em geração, e que não modificavam invariavelmente, né, ou sem variação, na verdade, né, aquele ritual. Não é raro muitas vezes que certos indivíduos, então, seguem uma determinada tradição sem sequer conhecer a sua origem, nem imaginam o verdadeiro significado e a história da mesma. E aqui eu conto uma história para você mais uma vez. Existia uma família, eu acho que acabou fechando. Existia uma família, e essa família, ela com o passar das gerações, ela foi melhorando, né? Foi saindo da questão da pobreza e tal, foi melhorando, foi adquirindo melhores condições. E um dia a mãe estava cozinhando, fritando um peixe, né? Estava fritando um peixe. Uma frigideira zona grande, num fogão bonito e tal. E aí o filho percebeu que a mãe cortava a cabeça e a barbatana do dorso do peixe para fritar o peixe. Ela falou assim, mãe, por que a senhora corta a cabeça e a barbatana final, né? Se o peixe cabe inteiro dentro da frigideira. Não sei, filha, foi assim que a minha mãe me ensinou. E aí a filha então ficou intrigada com aquilo e foi perguntar para a avó, né? Vovó, por que é que a senhora corta a cabeça e a barbatana dorsal do peixe para fritar ele? Aí a avó falou assim, não sei, minha filha, foi minha mãe que me ensinou. Né? Aí a bisavó já estava bem velhinha e tal, né? Mesmo assim a filha foi lá. Né? A bisneta foi lá agora falar com a bisavó. Aí falou, vovó, tudo bem, tudo bom. Vovó, eu estava vendo minha mãe cozinhar, eu vi que ela corta a cabeça e a barbatana, e a avó também, e a senhora, e elas disseram que aprenderam da senhora. Pois é, minha filha, que quando a gente era mais novo, eu tinha uma frigideira muito pequena. E para o peixe caber dentro da frigideira, eu cortava a cabeça e a barbatana final. Né? As filhas não sabiam por que elas continuavam cortando. Porque agora o peixe cabia inteiro dentro da frigideira. Porque eles tinham condições hoje de ter melhores equipamentos para cozinhar e tudo. Mas eles continuavam fazendo a mesma coisa. Existem tradições que são passadas assim, sem compreensão do porquê. Né? Nunca ninguém levou em consideração, olha, é porque a gente não frita a cabeça do peixe assim, é porque a gente não frita, não. Era uma questão que ninguém sabia por quê. Existem muitas coisas que se fazem que ninguém sabe por que se faz daquele jeito. Simplesmente se faz. Isso tem muito a ver, por exemplo, com a questão da teologia popular. Né? Esses dias atrás eu conversava com alguns irmãos a respeito disso. Né? Por exemplo, quem foi que falou que colocar o Santo Antônio de ponta cabeça atrai casamento? Qual cíclica da Igreja Católica ensinou isso? Né? Nenhuma. Nenhuma. Isso é uma teologia popular, mexida com o sincretismo de religiões afrodescendentes, que diz que o seguinte, se a entidade não paga pelo culto, né, dando aquilo que a pessoa que presta culto faz, você faz um castigo à entidade. E aí começaram a colocar o Santo Antônio, que era o santo que abençoava casamento, de ponta cabeça, até que ele arrumasse um casamento para a mulher que estava solteira. Alguém inventou isso no meio do caminho e ninguém sabe por que ao certo começou, mas começou. E então começou isso a ser uma teologia popular, onde ninguém sabe por quê, ninguém sabe como começou, tiveram que se fazer uma pesquisa a respeito disso, e as pessoas fazem assim. Né? Vou te dar outro exemplo, por exemplo, que surgiu na igreja neopentecostal. Né? Colocar sal em volta das coisas, ou então ungir casa.
né? Ungir carro. Okay? Vai lá no carro e unge o carro, né? Põe azeite no carro. Né? Esses dias atrás, há muitos anos atrás isso, né? Estava conversando com um dos nossos parentes, e aí falou assim, meu filho foi comprar um carro lá, e enquanto ele estava negociando com o homem, eu dei 7 voltas em volta do carro. Né? 7 voltas em volta do carro para a gente conquistar o carro. Né? De onde tirou isso? 7 voltas em Jericó, né? Mas aí o muro caiu. Será que o carro vai cair, as molas do carro, e vai sentar no chão, né? Porque quer ganhar o carro? Então são tradições, coisas que são passadas de geração em geração e se tornam muitas vezes perniciosas, problemáticas, porque simplesmente é passado sem nenhum tipo de conhecimento. Há muita gente na igreja, e principalmente dentro dessas religiões árabes, que vivem puras tradições. O cara não sabe porque ele jejua, ele não sabe porque ele serve a Deus, ele não sabe porque ele vai na mesquita, ele não sabe porque ele vai na igreja. Ele continua a mesma programática, e por isso que o culto dele é frio, por isso que a vida dele é fria, por isso que Deus não fala no coração dele, e ele não sabe, na verdade, por que é que ele continua fazendo isso que ele faz. Isso é terrível. São tradições baseadas em ritual. A intimidade já é um pouquinho diferente do que essas duas coisas. A intimidade vai falar sobre o caráter do que é secreto, né? E uma das coisas que a gente rapidamente aprende sobre a intimidade é que a intimidade não é para todo mundo. A intimidade não é para o público. A intimidade é para o íntimo. Né? Se denota também intimidade, o caso do relacionamento entre casais, mas também se retrata também aquilo que é daquelas pessoas que você tem mais confiança. Olha, meu círculo íntimo de amizade, onde você tem mais a liberdade para contar as coisas que você está passando, os problemas da sua vida, né? O círculo íntimo de amizade é onde você abre o seu coração de verdade, onde você não tem medo de ser você, onde você sabe que você não vai ser julgado quando você é você mesmo. Né? Seu círculo íntimo de amizade. Agora, mais uma vez, perceba que a intimidade não é para todo mundo. E muitas vezes as pessoas tratam a sua intimidade de maneira pública. Isso também é um problema grande, mas não é a questão do nosso estudo hoje. Mas a gente precisa de entender que a intimidade é algo de alto valor. E, em outro sentido, e justamente por isso que eu falei isso, das pessoas entregarem para qualquer pessoa, nós precisamos restaurar o valor da intimidade. Nós precisamos restaurar o valor da intimidade das coisas. Nós precisamos urgentemente restaurar na nossa vida as pessoas que podem ter acesso ao nosso coração e as pessoas que não podem ter acesso ao nosso coração. Eu não digo, por exemplo, que você vai ser, por exemplo, agora uma pessoa que não seja amistosa, amiga. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não, agora eu vou ser fechado com todo mundo e só vou ser aberto com aquelas pessoas que eu quero ser íntimo. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você tem que separar a sua maneira agradável de ser do seu coração, da sua intimidade, do seu segredo. Nós precisamos restaurar de novo o segredo do coração, o segredo da alma. Né? A mídia social foi o maior emblema dessa quebra daquilo que é segredo. As pessoas passam, graças a Deus isso melhorou muito, viu? Você pode perceber, nos últimos anos o negócio regrediu muito para trás. A pessoa tinha um problema com o chefe na empresa, colocava no Twitter, colocava no Facebook. Até que o nego começou a ser demitido e parou de fazer isso. Né? Porque a intimidade agora virou arena pública e não se faz isso. Não é assim que se vive. Né? As pessoas já estão todas numa programação diferente, por exemplo, de compartilhar localização quando tiram uma foto e colocam no Instagram. Porque a intimidade está buscando ser resgatada, só que ainda está sendo resgatada da maneira equivocada. Tem muita gente que o seu amigo íntimo é o álcool. Tem muita gente que o seu amigo íntimo é a maconha, é a droga psicodélica. Né? Porque aí ela confessa a sua vida para o dragão que ela está vendo enquanto ela está muito doida de alguma droga. Que ela abre o seu coração e a sua vida para as entidades malignas que aparecem para ela quando ela está muito doida com a droga que ela está usando. Nós precisamos resgatar o valor da intimidade.
Porque resgatando o valor da intimidade, a gente vai, mais uma vez, chegar nessa última parte aqui, antes da gente partir para a nossa parte do estudo mais central. A gente vai poder resgatar aquilo que é comunhão, que é a ação do efeito de comungar, de dividir, de compartilhar. E mais uma vez, não é com todo mundo que você pode ter comunhão. Dentro da igreja, graças a Deus, nós podemos ter comunhão uns com os outros. Mas a nossa comunhão também, o nível da nossa comunhão, é na medida do Espírito Santo de Deus. Certa vez eu fui procurado por um jovem da nossa igreja, há muitos anos atrás, que veio reclamar sobre a minha conduta como líder. Ele sentou, né? Primeiro, na verdade, eu precisei de buscar ele, porque ele estava causando alguns problemas na nossa juventude e tal, e eu fui conversar com ele. Não era nem mais para ele ser jovem na época, mas ele estava lá, né? E ele falou assim, olha, eu tenho muitas reclamações, você não faz um churrasco com a gente, você não passeia, não vai no parque, não faz uma festa, né? Seu negócio é só o culto aqui, as famílias cristãs, e você não faz mais nada. Não faz mais nada. Né? Você não sai com os jovens, você não vai para uma congregação e tal. Eu falei, tá bom, tá certo. Essa é a sua sugestão? Ele falou, é minha sugestão. Eu falei, não aceito. Ele falou, por que não aceita? Eu falei assim, meu amigo, eu te observo. Você chega na igreja, você não ajoelha para orar. Você nunca tem uma Bíblia na sua mão. Rapaz, se você não ora e não lê a Bíblia, quando eu estou te vendo, imagina quando você está na sua casa. A sua esposa já reclamou que você não é um homem de oração. Ele tinha acabado de casar há pouco tempo. Né? E você vem dar para mim conselho de como eu tenho que liderar os jovens, que eu estou aqui pedindo a Jesus ajuda e iluminação da minha mente, aí você que não tem compromisso nenhum com Deus, com comunhão com Deus, vem falar para mim como é que eu tenho que dirigir os jovens. Vem dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu ouço as pessoas, quem está orando comigo, quem está jejuando comigo, quem está enfrentando o cão de frente junto comigo, eu ouço, eu abro o ouvidão bem grande, por quê? Porque essa pessoa está junto comigo, está orando junto comigo, está pedindo pelas mesmas coisas que eu estou pedindo, tem comunhão no mesmo valor que eu. Então nós precisamos entender que a comunhão é de suma importância dentro do espectro daqueles que estão vivendo por Espírito de Deus e pelo Espírito de Deus. As pessoas que estão com foco com a mesma coisa. Eu vou ouvir o conselho de quem quer, não pastor, a gente tem que desmontar tudo isso na igreja e fazer tudo diferente, tá bom. Por que você acha isso? Ah, porque está na moda. Não, vamos orar junto. Vamos falar com o Senhor junto. E aí eu vou te ouvir. E aí eu vou ouvir o que Deus está falando com você, porque é o seguinte, se eu acho que Deus fala comigo, se eu entendo que Deus fala comigo, eu também tenho que parar para ouvir as pessoas que Deus falou com elas. Agora, eu não vou ouvir conselho de ímpio, de quem não anda com Deus. Eu falava isso muito para a Aninha quando a gente trabalhava fora, né? Ela trabalhou mais tempo fora do que eu na iniciativa privada. Não na igreja. Na iniciativa privada ela trabalhou mais tempo do que eu. E de vez em quando a gente conversava de alguma coisa e eu falava para ela, olha, eu não ouço conselho de ímpio. Eu não ouço conselho de ímpio. Se o sujeito não é crente, eu não ouço o conselho dele a respeito de nada da minha vida pessoal. Ah, mas ele falou sobre investimento. Tá bom, vamos pegar o conselho dele de investimento e vamos ver se o irmão da igreja fala a mesma coisa. Que também trabalha com investimento. Ah, mas ele é um médico, tá? Vamos pegar o conselho dele de médico e vamos ver se o conselho dele de médico se aplica com a revelação bíblica a respeito daquilo que é medicina. Se ele não está entrando em áreas que ele não pode. Por quê? Porque tem muita gente indo, por exemplo, em psicólogo e saindo de lá desviado. Porque está compartilhando da sua comunhão, daquilo que lhe é comum, com quem não tem o mesmo espírito. E está causando problemas terríveis para si, para a sua família e para a sua casa. Olha, é tão fácil, irmãos, você ouvir um conselho do sujeito do YouTube e desprezar aquele que está orando com você. É tão fácil. O sujeito vai lá no vídeo do YouTube, o sujeito falou um negócio tão bonito lá, não sei o quê, de empreendedorismo e tal, não sei o quê. E o seu pastor falando assim, olha, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não, mas se eu fizer desse jeito, você está compartilhando
a sua comunhão com aquele que não entende as coisas do Espírito. Nesse sentido, vamos entrar um pouquinho aqui, dentro daquilo que é o cerne do nosso estudo dentro do Ramadã e o Islã. Porque o Ramadã, ele consegue englobar os 5 pilares do islamismo. Os 5 pilares do islamismo é a salat, que é a oração, a shahada, que é a declaração de fé, a zakat, que é a entrega de esmolas ou ofertas, o saum, que é o jejum, e a hajj, que é a peregrinação à Meca. Nem todo mundo peregrina na Meca durante o Ramadã, mas é durante o Ramadã que a peregrinação à Meca é mais incidente lá no Oriente Médio. Quem está no Oriente Médio, todo muçulmano é convidado a pelo menos uma vez na vida fazer a peregrinação até Meca. Faz parte da fé deles. Agora, são práticas que não são recheadas de uma comunhão com aquele que ele está servindo, com Deus. Eu já falei isso durante as 2 primeiras semanas, repito. Alá não responde oração. Alá não é movido pela fé daqueles que o servem. Ele não é movido pela fé daqueles que o servem. E aqui está um problema que muita gente que é crente fala assim, isso é um problema da teologia grega, tá? Eu já falei muito sobre isso. Deus está lá no céu e Deus é imutável. Então não há nada que eu possa fazer para mudar o pensamento de Deus a respeito de alguma coisa em mim. Onde é que isso está na Bíblia? Fala para mim. Ana ora, chorando, Deus muda a sentença dela. Sara era estéril, Deus muda a sentença dela. Davi pede misericórdia para Deus, Deus muda a sentença dele. Ezequias pede mais anos de vida, Deus muda a sentença dele. Onde é que está na Bíblia que Deus não se interessa? Tem uma passagem que eu acho que é uma das mais fantásticas sobre a questão de Deus mudar a perspectiva daquilo que ele ia fazer. Mas pastor, Deus não muda. Deus não muda. Não significa que ele não mude a sentença por causa do coração daquele que está buscando. É aí justamente onde a gente se engana. Uma coisa é Deus na sua pessoa ser imutável. Outra coisa é ele mudar a sentença que ele deu, pelo fato da mudança nossa de atitude. Eu dou um exemplo para você, esse é o que eu mais gosto. Está lá em Esdras, no capítulo de número 7. Esdras conta no começo do seu livro a saída de Zorobabel. Ele fala, Zorobabel saiu com tanto fulano e tal. Aí ele começa a contar a saída dele, da Babilônia. Lembra que foram 3 estágios de saída. Aí Esdras pegou e falou assim, olha, é o seguinte, eu fiquei com vergonha de pedir guarnição ao rei. Porque eu falei que Deus protege a todos aqueles que o servem. Então, na hora que eu cheguei na beira do rio Avna, ou Avava, um negócio assim, eu convoquei todo mundo que estava comigo a fazer um jejum de 3 dias. Para pedir para que Deus nos ajudasse no caminho até Jerusalém. Porque era uma travessia perigosa. E ele fala assim, e moveu-se Deus pelas nossas orações. Deus se moveu pelas nossas orações e nos deu passagem a salvo. Deus respondeu à oração do Esdras. E a expressão que ele fala assim, moveu-se. Ou seja, houve uma ação celeste a respeito daquilo. Daniel está lá orando, 21 dias pedindo a Deus, Senhor, manda a resposta. Cheguei aqui e tal, nos livros aqui, já deu tempo e tal, não sei o quê. Onde aparece, olha, Daniel, homem muito amado, desde o dia que você se empenhou nessas coisas, eu saí com a resposta. Ou seja, Deus está falando com o homem, está transmitindo a sua mensagem e a sua ideia. Deus está se importando com o homem, é por isso que a frase faz sentido. Jesus Cristo se importa com você. É por isso que não é romantismo quando a gente fala assim, olha, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o objetivo do Senhor Jesus Cristo era a sua vida. Por isso que não é romantismo, é a realidade. É a realidade. Jesus te conhece, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o teu nome, Ele sabe quem você é, e Ele te ama.
É por isso que não é uma questão sentimental de alguém. É porque Deus, ele entra no meio da vida do homem e muda a vida do homem. No meio do caminho, ele toca, ele fala com a gente, ele nos ensina, ele nos instrui. Todas essas questões dentro do espectro que aquilo que o Ramadã oferece é quase que uma autoajuda. Não tem muito a ver com a ajuda do alto, né? Mais para frente a gente vai falar assim, onde está a intimidade e a comunhão? Mais para frente no nosso estudo, está escrito assim, segundo a interpretação dos estudiosos imãs, a ordem do Alcorão e a tradição da Hadith determinam que existem 12 razões importantes para a prática do Ramadã. Desenvolvimento do caráter é a número 1. Olha, I am all for desenvolvimento do caráter. Eu acho isso muito importante, desenvolver o caráter, ser uma pessoa direita, andar direito, fazer o que é direito, mudar, se você faz o que é errado, você fazer o que é melhor, beleza. Só que se Jesus não tivesse aberto a porta, desenvolver meu caráter não adianta nada. Por quê? Porque lembra do pilar principal da diferença entre o islamismo e o cristianismo? O islamismo diz que nós não precisamos de salvador, nós precisamos de salvação. E o cristianismo diz que a salvação só é possível por causa de um salvador. Essa é a grande diferença. Esse é o grande ponto de acesso, de mudança de uma religião para outra. Então, o desenvolvimento do caráter através do jejum do Ramadã, ele não pode causar muita diferença de aspecto, no sentido de que ele não vai alterar, se a pessoa alcançar alguma coisa, se esse caráter não for desenvolvido a partir da misericórdia de Deus, né? Se esse caráter não for desenvolvido a partir da misericórdia de Deus. O segundo aspecto que ele coloca é a autorreflexão. Uma autorreflexão. E mais uma vez essa autorreflexão é aquela meditação interna, de promoção intrapessoal. Né? É como se, me permita essa inferência, é como se o Ramadã chamasse a atenção para uma vida narcisista. De autorreflexão. Não de autorreflexão no sentido de pensar em si mesmo e ver se há em mim algum caminho mau. Se bem que o salmista pede para Deus ver se há nele um caminho mau. Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Não é ele se autoanalisando, mas ele pedindo para que o Senhor o analise. Enquanto essa autorreflexão, ela está ali olhando para o espelho, enxergando-se a si mesmo e procurando ser uma pessoa em que exista mais orgulho pessoal de ser melhor. Né? Quando a palavra de Deus fala, por exemplo, lá na passagem da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, é dentro desse espectro de um exame a partir do Espírito de Deus. Não é uma autorreflexão baseada nos conceitos pessoais daquilo que significa caráter. Não. É uma reflexão baseada no modelo do Espírito Santo, no modelo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, no caráter do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o caráter de autorreflectivo não é o meu de ontem para ser um homem melhor hoje, mas sempre olhando para Jesus, melhorando a partir do reflexo dele. E aí você sempre vai estar humilhado, humbled. Porque todos os dias que você acordar de manhã e você olhar para Jesus, todo dia que você acordar de manhã e despertar olhando para Jesus, você mais uma vez vai estar humbled. Eu não consigo, ele é melhor, ele continua sendo maravilhoso, ele continua sendo muito melhor daquilo que eu já conhecia. É por isso que uma das frases que o nosso pastor mais fala, é uma das que eu mais gosto de ouvir ele falando, e eu sempre vibro quando ele fala isso, ele fala assim, Jesus Cristo é a pessoa mais maravilhosa que existe em todo o universo de Deus. Não existe ninguém no universo de Deus mais maravilhoso, com um caráter mais elevado do que a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então toda a autorreflexão tem que ser refletida a partir dele, mas no Ramadã,
A autorreflexão é feita naquele homem do Ramadã anterior. Né? Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Desenvolver compaixão. E a compaixão do desenvolvimento é, mais uma vez, nessa autorreflexão. Então, uma compaixão narcisista. E me desculpe, tem muito crente que faz isso. Tem muito crente que faz uma benfeitoria para depois contar para o outro que fez. Rapaz, tive que ajudar o fulano de tal. É mesmo? Rapaz. Fiquei com dó, né? Não deu. Não deu, fiquei com dó, né? Coitado, né? Não, mas eu tenho um coração assim, muito de compaixão, sabe? É muito compaixão. E o fulano lá que te deve, aquilo ali é um megério, nunca vai me pagar, e não sei o que, começa a falar mal do outro, né? Mas ele está sem dinheiro, sem dinheiro nada, é pilantra. Igual Deus, vou me compadecer de quem eu me compadecer e vou amaldiçoar quem eu amaldiçoar. É uma compaixão manca. É por isso que quando Deus olhou do céu, falou assim, a vossa justiça é como trapo de imundícia. Vocês fazem uma justiça torta, esquisita. A justiça de vocês, ela engole um elefante e engasga com mosquito. Essa é a justiça dos homens. Né? Quantas vezes nós não somos pegos como obreiros do Senhor, olhando para a nossa própria maneira de tratar os assuntos, falando assim, olha, você precisa abrir o coração a partir do coração de Deus para falar com essa pessoa. Porque tem condições que a gente fala assim, Senhor, coitado, olha a sua situação. E Deus está falando, basta, chega, é hora de chacoalhar. E tem gente que a gente está falando assim, é hora de chacoalhar. E Deus fala assim, não, misericórdia. O desenvolvimento de compaixão é a partir, de novo, do Espírito de Deus. A igreja de Corinto estava tendo compaixão lá com um casal, que o filho estava dormindo com a esposa do pai, com a madrasta. Aí Paulo escreve uma carta, fala, escuta, a timidez de vocês, né, a fidalguia de vocês está passando do limite com esse sujeito aí. Vocês estão muito calminhos com essa situação. Olha, eu nem estou aí, já vou falar o que tem que fazer. Que o tal nem sente no meio de vocês, que ele seja jogado a Satanás. Está na tua Bíblia, no Novo Testamento. Paulo falando assim, entrega ele para Satanás. Para que ele seja destruído no corpo e a alma possa ter alguma esperança de ser resgatada. Olha o tamanho do que ele está falando. Paulo, em uma outra ocasião, estava pregando. Paulo era meio coisado. Uma outra passagem, ele estava lá pregando. E aí tinha um mago lá do lado, falou assim, tá falando aí desse negócio de Jesus, aí não sei não. E ele pregando para o prefeito da cidade, para o procônsul da cidade, né? E ele falando e o mago lá do outro lado, isso aí não sei não. Né? Paulo ficou enfesado, deu um acesso de raiva dele, falou assim, você vai ficar cego 3 dias, filho de Belial. Só para você aprender a não interromper a obra de Deus. O homem, na hora ficou cego. O procônsul imediatamente se converteu. Depois disso, né? Ficou cego, é melhor me converter logo para esse cidadão aí. Né? Mas aí, olha que maluco. Ele está num barco levando para ser julgado em Roma. Ele está lá com um monte de preso. Preso de tudo quanto é tipo de tipo. Tinha assassino, tinha ladrão, tinha gente rebelde e tal. Aí ele acordou um dia de manhã e falou assim, olha, a gente come alguma coisa. Porque é o Deus que eu sirvo me falou que a gente vai, todo mundo se salvar, só o navio que não. Ele me entregou todas as almas de vocês, e disse que todo mundo vai se salvar, menos o navio. Aí diz que o navio começa a encalhar, os soldados tiram a espada para matar os prisioneiros. E aí Paulo fala, não faz isso não. Porque Deus havia falado que era para ter compaixão daquele pessoal dentro do barco. Daquele pessoal bandido era para ter compaixão. Mas do mago era para ficar cego. Como é que você entende isso? A compaixão se delimita e se denota com uma intimidade e comunhão profunda com o Espírito de Deus. Nós precisamos aprender a compaixão de Jesus. A compaixão do Filho de Deus. Que olhou para os fariseus e para os vendedores dentro do templo, pegou um negócio lá, fez um chicote, saiu chicoteando todo mundo.
Mas quando viu a multidão vindo atrás dele por causa de pão, ele falou assim, são como ovelhas, desgarradas que não têm pastor. A compaixão de Jesus chama atenção demais, mas é uma compaixão também que é delimitada, ou que é manifestada, melhor, não delimitada, mas manifestada pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que guiou o coração de Jesus para demonstrar a sua compaixão, para mostrar onde a compaixão era aplicada e onde não. E outra, não é uma compaixão para um crescimento pessoal, mas é uma compaixão para uma aproximação ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. O cultivo do amor, e parece que aqui finalmente eles acertaram. Se bem que todas as religiões querem cultivar o amor. E o amor, no princípio islâmico, tem muito da raiz do Oriente Médio do que é o amor, que são ações de amor. O cuidado no amor, né? Isso é parecido. Elevação do espírito, mais uma escala de valores, que eu repito para você, estoica. Já falei isso para você algumas semanas atrás, e é isso que eu queria falar agora há pouco. Que é uma pirâmide, que você vai subindo, o estoicismo. Tem muita gente que gosta disso dentro do coaching. O coaching é pirâmide estoica, gente, cuidado. Onde você é destravado e vai subindo de nível. Por causa de destravamentos, que você vai acessando o logos e o conhecimento de uma maneira diferente. Isso gera uma arrogância e uma prepotência inimaginável que Deus rejeita. Porque ela é cercada de ostentação para provar dos que estão mais para baixo. Na escala estoica que funciona. Sabe por que o coach, ele ostenta? Ele ostenta porque é o chamamento dele, aqueles que estão na camada mais baixo, a serem seus discípulos. A subir com ele a escada, a pirâmide estoica, a pirâmide de conhecimento que ele está oferecendo. É por isso que se faz isso. E essa percepção, que começou com os gregos, infiltrou dentro do pensamento do Oriente Médio. Porque você lembra que Alexandre o Grande chegou até a Babilônia e dominou toda aquela área do Oriente Médio. Então toda a filosofia daquela região da Babilônia, ela foi misturada com o pensamento estoico. E é por isso que existe isso dentro do islamismo. Então vamos subir a escala de valores, vamos subir essa pirâmide de conhecimento. Né? É por isso, por exemplo, que os grandes sheiks, eles têm várias mulheres. Porque dentro do conceito do estoicismo, você tem que dominar as suas paixões para ser um homem virtuoso. E a mulher é a expressão das paixões e o homem é a expressão das virtudes. Um homem muito virtuoso domina sobre muitas paixões. Né? É por isso que ele se denota dessa maneira. E mais uma vez aqui de elevação pessoal. Desenvolver a clareza da mente. Olha aí o estoicismo de novo empregado. Desenvolver um estilo de vida saudável. Muito importante pela saúde. Agora, a Bíblia fala de desenvolver um estilo de vida saudável para a manutenção do templo do Espírito. Dentro da perspectiva islâmica, é para a elevação do seu nível pessoal. Você cuida para que você possa servir melhor a Deus. Dentro do islamismo, não. Para que você possa ser alguém de mais destaque dentro do Islã. Desenvolver vida saudável, treinamento moral, mais uma vez, consciência de vida e morte, conexão com o Alcorão e a hora da celebração de Alá. Né? A gente começa a observar isso, vamos um pouquinho para frente, que o nosso horário já foi. Onde estão as mudanças de caráter promovidas pelo Ramadã, né? Sendo que o ódio em nome de Jesus cada vez mais cresce? Onde está a compaixão, quando suas mulheres continuam vivendo diante do medo sem voz e direito, enquanto o homem pode ter até 4 esposas, ou 5 no caso de alguns lugares, né? Onde é que está então toda essa compaixão que eles prometem? Mais uma vez, é uma compaixão baseada num modelo de crescimento pessoal e masculino. Porque a mulher representa as paixões. A mulher, em muitas das filosofias islâmicas, não é um ser humano completo. Não é um ser humano completo. Aliás, vamos só abrir um parênteses aqui, rapidamente.
Dentro dessa perspectiva estoica, tá, que eu estava falando para você, foi por isso que Maria foi parar como mãe de Jesus, tá? Por quê? Porque Jesus se tornou um modelo para os homens, e as mulheres nós vamos fazer como? Como é que nós vamos fazer com mulher? Jesus não tinha esposa. Precisamos de dar um jeito, né? Como é que nós vamos dar um jeito? A mulher que mais teve acesso a Jesus, como mais próxima a ele, com maior intimidade a ele, foi Maria que deu a luz. E a palavra de Deus fala que a Maria foi uma mulher que achou graça e tal. Mas a gente também percebe Maria submissa a Jesus. Então Jesus é o rei dos céus e Maria a rainha dos céus, a sua mãe. Que, na verdade, santificou a sua vida através da maternidade. É por isso que Maria vai entrando, para quê? Para que as mulheres tivessem um modelo, porque Jesus era um modelo só para os homens, de virtude. Como é que as mulheres, então, elas dominam as suas paixões e submetem à virtude masculina? Como Maria fez com Jesus. É por isso que surge a doutrina da ascensão de Maria, da adoração a Maria, a partir desse espectro. Interessante, não? História da igreja. Lá por volta do ano 580. Porque o pessoal ficava brigando com isso. A igreja helenizou demais durante o terceiro e o 10º século. Né? Ele helenizou demais, era muito helenista. E depois latinizou. Quando caiu Constantinopla, aí o negócio ficou feio, porque aí ficou na Itália. Aí a coisa degringolou mesmo, né? Aí o negócio debancou mesmo. Mas enquanto, dentro do modelo ali de Constantinopla, de Istambul ali, ela helenizou os pensamentos e tal, e o domínio do pensamento helenista abraçou as doutrinas da igreja e transformou o espectro que a gente estava vivendo. Transformou novamente numa pirâmide, onde o Papa tinha conhecimento mais de Deus do que as pessoas que estavam embaixo. Por isso o sensacionismo, inclusive. Porque os sensacionismos são manifestações carismáticas, onde as emoções são muito levadas em consideração. E dentro do pensamento estoico, as emoções fazem parte do espectro das paixões. E não pode estar lá. É por isso que o Deus, dentro da perspectiva helenista, é um ser quase que sem emoção. Ele não se manifesta emocionado, alegre. A maior dificuldade da igreja grega, por exemplo, foi a humildade. Porque o sujeito era dono de escravo. Por que eu vou ser humilde? Eu sou chefe. Humildade é para gente pobre. Gente pobre que tem que agradar. Né? Em outras palavras, sendo bem popular, quem tem que abanar rabo é cachorro. Quem tem que estar feliz com um rabinho a banana é cachorro. Eu sou gente. O escravo é tratado como um ser menor. Então ele tem que demonstrar humildade, baixar a cabeça. Eu não. Eu sou estoico, equilibrado, dominante. Né? Toda essa história. E a gente vê isso muito manifestado no islamismo, dessa questão dominante. Dominar o mundo, dominar as finanças, dominar o mercado, dominação. Dominação, por absoluto, né? Mas é aí que a gente vai. Então o que acontece quando a gente vira a página? Quando a gente leu lá no começo, lá em 1 Samuel, a gente percebe Saul entregando rituais. Como assim? Se eu entregar o ritual, Deus vai olhar para lá que eu não cumpri o mandamento. Ou seja, se eu tiver os cordeirinhos para entregar no dia da expiação, não interessa se eu pequei ou não. O negócio está lá em dia. Né? É como aquele crente que pensa assim, ah, meu amigo, enquanto eu estiver entregando o dízimo, o pastor não vai me cortar de nada, não. Ou então, enquanto eu estiver indo no domingo, não tem problema que eu estou vivendo o meu casamento dessa maneira. Não tem problema que eu estou tratando os meus filhos assim. Não tem problema que eu estou traindo minha mulher. Não tem problema que eu estou traindo meu esposo. Enquanto eu estiver aparecendo com a cara lá na igreja, está tudo certo. Eu estou cumprindo o ritual. Saul teve uma amarga notícia. Quando Deus, naquele dia, cortou o reinado dele. Porque ele apresentou o ritual, mas não apresentou obediência. Porque a obediência fala da intimidade. A obediência fala do saber.
dar um exemplo. O nosso querido Gel ficou alguns dias lá em casa, né? Esses dias atrás. Quando teve o retiro das mulheres. Ele ficou lá em casa. E ele foi descer de manhã para tomar café. E a hora que ele estava descendo a escada, o Noah estava esperando com um copo de café enquanto ele descia a escada. Isso, café de manhã em casa é um ritual. Né? É um ritual. Todo dia tem café de manhã na casa. À tarde também. E de noite de vez em quando também. Todo dia tem café em casa. Agora, ouvir alguém descendo a escada e preparar um copo de café e saber que a pessoa quando descer vai querer tomar aquele café, isso é intimidade. Isso é passar a barreira daquilo que é o trivial. É o cuidado. A obediência nossa com Deus, ela tem que seguir esse princípio. É chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu sei que o Senhor gosta das coisas assim. Né? Eu vou receber parte da minha família do coração nesses próximos dias de festa. Eu já preparei as coisas do jeito que eu sei que eles gostam. Eles gostam de ser recebidos. Não para ganhar um ponto aqui ou um ponto ali, porque eu sei que é o jeito que se gosta de ser recebido. Eu já sei que é assim. Agora, se eu faço isso para as pessoas que são íntimas minhas, se eu dou um presente para uma pessoa que é íntima minha, se eu agrado alguém sabendo que é assim que se faz, imagina Deus. Imagina chegar diante do trono da glória de Deus no domingo, pelo final da tarde, vir render uma adoração. É por isso que eu falo para você e repito quantas vezes foi necessário. Eu não chego no culto e falo para você, olha, eu esperei por esse momento à tarde, da boca para fora. Eu aguardei, eu pensei nas palavras. Quantas vezes eu estou orando e mando um hino para Clara, que é o hino que a gente vai começar cantando. Né? Vamos começar cantando esse hino. Porque eu quero oferecer a Deus um culto. Não um ritual, um culto. O culto vai ter a mesma programação. Vai ser um ritual. Mas não é porque ele vai ser um ritual que ele não pode estar recheado de intimidade e comunhão. Entre nós. Entre o Espírito de Deus e a nossa vida. Né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. É por isso que o nosso culto começa com oração. É por isso que o nosso culto tem leitura da Bíblia. Porque através dela nós ouvimos a palavra do nosso amado. Nós não lemos aqui para simplesmente decorar os versículos. Nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, lá em Hebreus 4:12. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. Está falando de um monte de propriedades da palavra. Viva e eficaz, penetrante mais do que espada alguma de 2 fios, é apta, entra entre as juntas medulas, e aí tem um final que é mais importante, e é apta para discernir as intenções do coração. É por isso que eu gosto de culto de doutrina, porque a palavra de Deus que nós estamos pregando aqui, ela discerne o nosso coração, ela disseca o nosso coração. Ela fala para a gente, ó, essa área está ruim, essa área é assim, essa área melhora, essa área não é desse jeito. Continua por esse caminho, cessa esse caminho. É por isso que o culto de ensino é importante, porque a palavra de Deus ela vai dissecando o nosso coração, ela vai mostrando como agir, ela vai direcionando como agir, porque a gente percebe que alguns estão vivendo com o nome de cristão e estão vivendo, na verdade, quase com o islamismo. Práticas frias. Práticas de dia a dia. O sujeito vem aqui só no domingo para bater o cartão da religião e vai fazer um monte de outra coisa. E se o pastor tomar cuidado, ele cai pelo mesmo caminho, viu? Não estou defendendo a minha classe aqui, não. O obreiro, se ele não tomar cuidado, ele cai pelo mesmo caminho. Aí ele fala assim, Senhor, não dá resultado nesse lugar aqui não. Esse lugar aqui, o povo não quer saber de Deus. A primeira pessoa que não quer saber de Deus é ele. Porque há muito tempo ele está fazendo a coisa como ele pensa que tem que fazer. Quem não concorda com o pensamento dele, Deus está limpando a igreja. Quem não faz do jeito que ele quer fazer, Deus está tirando para fora.
mas é extremamente pessoal, é uma perspectiva extremamente própria, e nada tem a ver com a compaixão de Cristo, com o modelo de Cristo, com o coração de Cristo, para que as coisas sejam feitas. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Quantas vezes eu já fui puxado a orelha de Jesus, meu amigo? Para mim tratar com uma coisa de uma maneira diferente, para mim usar uma palavra de uma maneira diferente, para mim pregar uma mensagem que não era aquela que eu ia pregar, de dar oportunidade de um culto que eu queria pregar para outra pessoa. De chegar na igreja e falar assim, oxe, a igreja está cheia hoje, hein? Eu vou pregar hoje. Não, não é você que vai pregar, é o outro que vai pregar. É o fulano que vai pregar. Ah, mas hoje tem mais gente na igreja. Você não vai pregar hoje. Você não prega por quanto de gente tem? Você não prega por a granel? Você prega a minha palavra o dia que eu te dou a oportunidade. Hoje a oportunidade não é sua, é de outra pessoa. Você tem que saber entender que o Espírito de Deus está trabalhando no meio da igreja, além da sua capacidade de compreensão. E a sua comunhão vai lhe permitir fazer com que isso aconteça de maneira mais fluente. O nosso culto é celebrado com cânticos, né? Por isso que a gente canta na igreja. E também o nosso culto é celebrado através da intenção de entender que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos amiguinhos de Deus. Nós não somos coleguinhas de Jesus. Nós somos filhos de Deus por adoção no Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor falou assim, olha, não vou chamar você de servo, mas vou chamar de amigos. Eu falo assim, eu estou introduzindo com vocês numa nova intimidade. Mas essa amizade que nós temos com Deus é para nós não sermos mais filhos servos, mas filhos amigos. A melhor coisa que tem é quando você, num filho, acha um amigo. Eu conheci pessoas já que serviram o pai na empresa. É terrível. Sabe um servo do pai na empresa? O filho mais velho. Ele não era amigo do pai, ele era um servo do pai. Era tudo dele, mas ele era servo do pai. Ele não entendia o pai. Ele não sabia do coração do pai, ele era um servo. Sendo filho, era um servo. O senhor nunca matou um bezerro cevado para mim. Rapaz, você podia ter comido bezerro cevado o dia que você quisesse. Agora, tudo que eu tenho, ele ainda fala, tudo que eu tenho é seu. Você não está desfrutando por quê? Quer dizer, o bezerro cevado que eu mandei matar era seu. Não era meu, era seu. Tudo que eu tenho é seu. Seu irmão já levou tudo a parte dele. Agora, para prestar atenção no que aconteceu, rapaz. Seu irmão estava morto. Estava perdido e foi achado. Celebra isso aqui comigo. Era servo do pai, mas não era amigo. Não sabia, não entendia o pai. Agora o amigo entende. O amigo olha para o outro amigo e fala assim, eu já sei o que ele está pensando. Amigo do pai. Sabe o caminhar do pai, sabe o que o pai pensa, sabe o que o pai quer como objetivo, mas o servo vive batendo cabeça. Por quê? Porque o servo dentro da família, ele sempre acha que está levando a pior. Por quê? O filho, quando ele fica numa posição de servo, ele sempre trabalha mais do que os outros, ele nunca tem hora para sair. Quando ele chega em casa, o pai está falando de trabalho, ele fica louco. Porque ele não aguenta que o pai dele não muda de assunto, não muda de história. Mas quando ele se torna amigo, é diferente. Aí ele vive o sonho do pai para a empresa. Ele vive o sonho do pai para o negócio. Ele se alegra quando o pai consegue ver as etapas sendo vencidas, porque ele sabe o quê? Que o coração de comunhão com o pai faz com que essa filiação vá muito além daquilo que se diz respeito apenas a uma família. Eles sonham juntos, eles vivem juntos. Jesus foi dado uma tarefa muito difícil pelo pai dele. Muito difícil. Resgatar a humanidade. Ia custar a vida dele. Ele chega diante do sepulcro de Lázaro e fala assim, pai, eu te dou graça que o senhor sempre me ouve. Agora mostra para eles que o senhor sempre me ouve. Mostra para eles que a gente é amigo. Mostra para esse povo todo que a gente é amigo. Na cruz ele fala assim, pai, por que me abandonaste? Sente a conexão da amizade ser desligada por conta de que ele estava pesado demais pelos pecados do mundo. Mas agora que ele ressuscita, ele fala assim, todo o poder o Pai me deu nos céus e na terra.
Olha, a amizade entre eu e o Pai está mais íntima do que nunca. Agora é o seguinte, eu já não estou num serviço específico da fazenda. Ele me entregou as terras todas como possessão. É tudo meu também. Amizade com o Pai, um só com o Pai. É essa comunhão que o Senhor nos chama para ter com Ele. Que ninguém dentro da cultura islâmica vai entender, mas você pode ensinar. Essa é a comunhão, por exemplo, que a gente termina com essa leitura, que Jonas não entendeu. Olha, vai lá e prega para Nínive. Não, eles vão se converter. Pois é, para isso mesmo que eu quero que você vá lá pregar. Não, eu não quero que eles se converte, não. Não tem o coração no plano. É do povo filho, é do povo que vai ser chamado de filho, mas não tem o mesmo coração. Israel achou que o que protegia eles era o templo. Templo do Senhor é esse, nunca seremos destruídos. 15 anos depois, está marchando Nabucodonosor dentro de Jerusalém, levando os utensílios da casa de Deus. Porque achou que era o ritual. O Senhor quer intimidade, quer comunhão com a gente, quer viver junto, quer estar na nossa casa, quer entrar na nossa vida, no nosso coração. Os tronos dos reis passam, mas o dele permanece. E a gente insiste, fica insistindo, né? Por fim, o que acaba acontecendo? Jonas fala lá na cidade, até as crianças jejuam, viu? Até as crianças jejuaram. Os animais jejuaram. Ele fala, ai meu Deus do céu, os filhos vão jejuar, as crianças vão jejuar, qual que é o problema? Qual que é o problema? Você acha que eles que uma alimentação para uma consagração a Deus vai matar ele? Você tem certeza? Tem dia que a gente viaja e as crianças vão almoçar 4 horas da tarde? Por que já não ensina desde pequeno o que significa o jejum e como se consagrar a Deus? Qual é o problema? Tem muita gente que ele desconecta o que é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é um acesso muito caro. E você tem. De novo, é servo, não é amigo. Não entende o que o Pai está fazendo. Não entende o trabalhar de Deus. Não entende o propósito de Deus. Mas nessa noite Deus está quebrando isso na sua vida e restaurando a sua visão, para que você consiga enxergar para a glória de Deus, que Deus está transformando uma cidade inteira, através de pessoas que estão subindo o nível da amizade com Deus. Estão deixando uma cabeça de servo e estão se aproximando da comunhão, para olhar como Deus olha, para viver como Deus vive, para enxergar o que Deus enxerga e para ter vitória naquilo que Deus já deu para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Você precisa falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo a esses que vivem nessa crosta islâmica, nesse engano islâmico. Comece falando isso àqueles que estão vivendo por rituais próximo de você, que estão vivendo em rituais e não estão vivendo em comunhão. Olha, o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio e nós vamos celebrar com Ele em nome de Jesus. Amém?